Muito boa noite, sejam bem-vindos ao SEON, Centro Espírita Os Mensageiros, esta casa que nos acolhe, que nos recebe com muita alegria, recebe a todos com um abraço fraterno de Jesus. Hoje, o tema da nossa palestra é Vida em Abundância, com o nosso trabalhador Guilherme. Para nós iniciarmos as atividades, temos sempre os recados costumeiros da casa. Nós temos as campanhas permanentes, que é a campanha com o Lar dos Velhinhos, e junto com o Centro de Nutrição. Essas campanhas são permanentes e nós temos caixas no fundo do salão que nós arrecadamos então fraldas, materiais de limpeza para os Lar dos Velhinhos e leite e fralda para o Centro de Nutrição. No Centro de Nutrição são leites específicos, que eles precisam. Então, depois, se alguém tiver algum interesse, tiver disponibilidade, lá no fundo tem mais informações ou é só procurar um trabalhador da casa. Nós também temos esse mês e no mês que vem a campanha do Natal Fraterno, onde são feitas arrecadações para a compra de ceias de Natal, E para que a gente possa também ter os nossos bancos de cestas, dos projetos sociais da casa. É um projeto bastante importante, que são atendidas mais de 50 famílias, Então é um trabalho muito bonito. Essas cestas, as ceias de Natal, elas recebem no dia do Natal as ceias já prontas, assada, então elas já recebem um almoço praticamente pronto, onde os trabalhadores levam, São organizados. Então, quem também tiver interesse em auxiliar, é só procurar a livraria ou também qualquer um dos trabalhadores da casa, que nós aí podemos orientar um pouquinho melhor para participação. Fora as campanhas permanentes, nós temos os grupos de estudos, a evangelização, que acontece no sábado, com crianças de 3 até jovens de 21 anos, e os grupos de adultos, também nesse mesmo horário, no sábado, das 3 às 4:30 da tarde. Nas quintas-feiras à noite, temos o Evangelho no Lar, às 7:30 aqui na casa, e posteriormente às 8 também tem grupos de estudos para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina. Então, dando continuidade, eu vou convidar o Maurício, que vai vir fazer a nossa leitura de ambiente e a prece, e na sequência, aí o Guilherme faz a palestra para nós, Vida em Abundância. Boa noite a todos. Da obra Pão Nosso, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, no item 90, Emmanuel evoca as palavras em Lucas, capítulo 3, versículo 17, trazendo a fala de João Batista, que diz o seguinte: sobre o título O Trabalhador Divino, João Batista diz: ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Com essas inspirações, Emmanuel nos diz: apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado de Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas,
que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor. Mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobraremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Inspirado e animado por Emmanuel, nós convidamos a todos para se conectando em pensamentos, acalmando o coração, estabelecerem-se em momento de prece, e iniciamos agradecendo sempre o apoio dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, daqueles que nos acompanham, encarnados ou desencarnados. Agradecemos pelas oportunidades que diuturnamente nos são postas diante do caminho, como leira de aprendizado, no infortúnio, na alegria, na tristeza, na amargura, na abundância ou na minoria. Mas sabemos-nos ainda muito deficientes e que precisamos sempre de um impulso, um empurrão, um apoio. Em razão disso, mestre amigo e irmão mais velho Jesus Cristo, nós suplicamos, acompanhe-nos sempre na caminhada. Inspire-nos, apoie-nos e guie-nos. E quando precisar de nós todos, mestre, não esqueça, nós estamos aqui, à tua disposição, para ajudar a nós mesmos e aos demais. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos os irmãos nesta casa. Que esta paz e esta luz redentora também acolha aqueles que neste momento possam estar nos acompanhando pelas redes que nos estendem a palavra a dimensões maiores, mas que os nossos corações todos possam estar unidos no objetivo comum deste momento, que é trazer o engrandecimento da compreensão da nossa jornada. Não por acaso, o Espírito de Verdade, que aqui então nos chega no momento em que havia predito, nos convoca sempre, num primeiro mandamento, amai-vos. E é por isso que os nossos corações se unem agora, e se unem já de outrora, para uma caminhada comum. E não também por outro motivo, que aqui também nos encontramos na oportunidade de seguirmos o segundo chamado, instruí-vos. E é nesta possibilidade que abrimos aqui, neste momento, uma reflexão que nos permita avançar, que nos permita descortinar a vida em abundância. É exatamente aí, nesta condição de que a dimensão que nos vai no mais íntimo, nos ressoa, dizendo sempre que a vida é bela, que a vida é boa. Mas como então suplantar as mazelas que se encontram ao seu derredor? É aí que muitas vezes nos colocamos desprevenidos ou talvez invigilantes na circunstância dos acontecimentos que obviamente nos trazem tormentos, nos levam o alento
e nos deixam a refletir: até quando esta vida vai me exigir algo mais? E é exatamente então, nesta possibilidade em que vamos encontrar, neste entrelaçamento que obviamente se faz embrionário do cristianismo com o espiritismo, onde percebemos que há um cenário todo novo, redentor, esclarecedor, e que obviamente rompe as fronteiras de toda a ignorância para nos mostrar uma vida sem relutância, sem barreiras, sem limitações, uma vida em abundância. E é exatamente neste propósito que nós vamos encontrar a figura do Cristo, que vem e diz, e assim então este dizer é nos seus passos que aqui trilhou entre nós e consolidou a sua sequência diante de um trabalho que, muito embora tenha sido generoso em oportunidades de aprendizado, de certa forma começa todo iluminado depois que se encerra um período do Calvário. Nós vamos observar a realidade extremamente esclarecida. Tomou presença já diante de Maria de Magdala. E assim, a partir dali, a notícia do Cristo presente após aquela cruz infamante começava a seguir adiante no caminho de Emaús, aos apóstolos na Galiléia, aos 500, a sequência junto a Tiago, a oportunidade de Saulo diante dos muros, que assim, portanto, enfrentou para se tornar no vaso escolhido, que era a sua redenção. Assim, Paulo forma-se e divulga esta realidade e consolida com toda a propriedade em carta aos Coríntios: se o Cristo não ressuscitou, vã é a nossa crença. Assim, percebamos a condição clara e esclarecedora, para então entendermos de uma vez por todas que a questão da vida que suplanta a ideia de uma morte é algo que já não está simplesmente jogado à sorte. É a realidade vivida, testemunhada, e que ao longo dos séculos somente pôde ser questionada na circunstância do materialismo empedernido, que não poderia ser diferente, pois ele, no tempo do Cristo, já era e foi enfrentado, e foi, portanto, combatido. Eis que o próprio Cristo se via diante dele a todo momento sendo questionado. Passagem marcante vamos encontrar na circunstância em Mateus, onde os saduceus interpelaram o Cristo na ideia de desmoralizá-lo e colocá-lo refém do Velho Testamento. Mas quem eram os saduceus naquele momento? Nada mais do que uma casta dentre os hebreus, que tinha como a sua crença em Deus limitada simplesmente a uma existência efêmera. Os saduceus não acreditavam em uma vida posterior, não acreditavam na alma, não acreditavam na possibilidade de uma ressurreição. Os saduceus entendiam que os méritos estavam na vida presente e que a vida deveria ser vivida com a crença no Onipotente, respeitando a tradição da raça, observando os ditames de Moisés, seguiam, portanto, na lei que lhe regia, mas obviamente que a ideia de espírito, a ideia de anjos, a ideia de ressurreição era, portanto, totalmente ilusão. Naquele ambiente sectarista, os fariseus caminhavam em outra direção, muito embora formalistas e tomados de toda uma inquietação
para então exteriorizarem uma crença elevada, tinham, assim apregoavam, a crença nos anjos, nos espíritos e na vida futura. Por isso, é muito importante perceber, o materialismo não é uma condição de ocasião. Estamos falando de mais de 2000 anos, onde lá se encontravam aqueles que assim apregoavam e assim, portanto, tomavam a sua caminhada. Muitos daqueles que hoje ingressam na doutrina espírita, dizem os espíritos quando nos querem açoitar, saduceu, com remorso. Então significa dizer, aqui está aquele que levanta a bandeira espírita, porque traz no seu âmago a dor e o sofrimento de ter sido materialista pelos erros dos séculos. E eles nos jogam na cara, saduceu, hein? Aqui agora, levando o espiritismo, quem és tu? E é nessa condição que devemos compreender com clareza. Não há que se enfrentar esta dureza. Se tropeçamos no passado, por óbvio todos podemos compreender que se aqui está um novo traçado, ele é de redenção. Mas é nesta condição que estamos tomando um novo caminho, e todo aquele que reconhece os seus espinhos e busca então tomar nova senda, já está na condição de que, seguindo Cristo, nova pessoa é. Mas, na condição então que lá se fazia, os saduceus traziam, naquele dia, a interrogação a Jesus, e muito tem a nos dizer o que o Cristo lhes fez compreender naquele momento. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o seu irmão desposará a mulher dele e suscitará descendência. Havia sempre então a vinculação a um outro patriarca da família. E assim, diante da lei mosaica, tomavam ele esta busca para dizer, o Cristo terá que nos esclarecer, porque esta situação vai mais além. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, após casar-se, morreu sem descendência, deixando sua mulher para o seu irmão. E assim, de forma semelhante, o segundo, o terceiro, até o 7º, de modo que os 7 irmãos desposaram a mesma mulher. E nesta condição, depois morreu a mulher. E neste quadro nós vamos observar a questão. E esta ressurreição? De qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Então, os saduceus, na pergunta capciosa, jogavam para Jesus uma questão que, de certa forma, tomava ali uma óbvia inquietação. Era a discussão no sentido de que, retornando todos, como ficaria esta questão? E é exatamente aí que o Cristo estava inserido, na questão de tentar trazer a resposta que elucidasse a realidade na qual eles, saduceus, tinham a sua, vamos dizer, óbvia sustentação. Como ficaria esta questão? Justificando a sua descrença, justificando que esta questão de uma vida futura seria apenas uma confusão maior do que a própria já vivida. Mas, em resposta, Jesus lhes disse, estai enganados, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus foi incisivo e disse que nesta visão distorcida não compreendem a realidade que enquanto espírito se é vivida. E, pois na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, pois são como anjos no céu, anjos que eles, os saduceus, não compreendiam. E vai mais, a respeito da ressurreição dos mortos, não leste o que foi dito por Deus quando diz, e aqui é importante nós entendermos, a ressurreição era o ressurgimento, era a possibilidade desta existência após o passamento. E nessa condição é que o próprio conhecimento das Escrituras, nas quais Jesus vai buscar a resposta que pudesse satisfazer, porque tinha que vir do mesmo espaço aonde então os saduceus
tinham tirado também a sua inquietação. E assim diz Jesus, nas Escrituras, não temos lá, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, todos os patriarcas, fundadores e base das 12 tribos de Israel, e que já haviam sucumbido na trajetória daquela evolução, assim concluiu Jesus. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E nessa condição, quando ele apontou os patriarcas como sendo aqueles que mantêm o vínculo e a tradição daquele povo, assim vaticinou, sem deixar dúvida alguma: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Somos, portanto, todos filhos de Deus, na perspectiva de que, enquanto almas tomadas, mas necessárias à nossa elevação. É nisso que devemos ter a lição e a compreensão. Deus é Deus de vivos, e esta vida se estende não numa vida tomada de inquietações, tomada de dores, de sabores e de enfrentamentos, porque este plano é de provas e expiações. Nada mais porque relutamos em diversos momentos, mas se hoje podemos compreender, acalentar os nossos tormentos, é porque o Espiritismo nos abre a caminhada de redenção. E nesta caminhada compreendemos que todos aqui estamos como almas necessitadas da nossa libertação. E quando bem compreendemos o caminho, somos aqueles que nos libertamos e nos encontramos num plano superior, num plano de vivos, porque a ideia de morte é apenas o ressurgimento no plano espiritual. É neste sentido, porque nos traz novos ouvidos às verdades eternas, que pode atrasar um pouco, mas Jesus nunca deixa de trazer. E hoje, o que Jesus trouxe para comer? Ainda nada, mas ela disse para a gente ficar por aqui, que já vai aparecer. Então diga para sua mãe que apareceu. E ele logo recebeu uma senhora, que desceu com uma bacia, e ele tinha as sobras, que estavam ali, e ele entregou e disse: minha senhora, faça algo para essas crianças. Meu senhor, vai ser a primeira e talvez única alimentação do dia. Mas as sobras foram muito bem recebidas. E a partir daquele dia, este senhor começou a terminar sempre a sua viagem naquele mesmo local, aonde sempre haviam sobras. E o curioso nessa história é que a esposa contava exatamente quanto ele tinha que trazer de dinheiro. E não poderia ter sobras, porque quando ele voltava com a carrocinha vazia, tinha que prestar conta para a esposa. Quem bem conhece essa história sabe que, se não prestar conta, as coisas não serão lá tão suaves. Mas a circunstância é que ele, então, pela providência, assim ele dizia, que quando ia entregar o troco de um freguês aqui e outro acolá, o dinheiro sempre sobrava, porque os fregueses diziam: fica, não precisa. E quando terminava a caminhada, as sobras estavam lá, e o dinheiro certinho para cobrir tudo que ele tinha trazido. Assim, o tempo passou, as sobras foram auxiliando, e não só também nesta condição, este senhor passou a se interessar por uma nova profissão, passou a fazer uma pintura, fazer um pequeno muro, uma reforma, um ajuste aqui e acolá. E nessas circunstâncias também tinha um pouquinho de dinheiro a receber, mas sempre que nestes pequenos trabalhos alguém lhe dizia: quanto lhe tenho que acertar? A mim, nada. Acerta lá naquela casa, no final dessa estrada, leva a importância para auxiliar aquelas crianças. Assim, aquele lar de crianças ficou conhecido, e muitas pessoas começaram a se interessar em ajudar esta casa de crianças, que foi um lar que cresceu. Logo, esta provedora teve que retornar, mas muitos seguiram provendo aquele lar que já tinha mais de 300 crianças. Mas nesta condição, todos ficaram conhecendo naquele momento, e a própria esposa assim ficou intrigada. Nunca fiquei sabendo
que ele assim agia e que estas sobras para esta direção assim seguiam. Naquele momento, a história veio à tona, todos conheceram. E ali, Benedita Fernandes estava em espírito, narrando a história, e o quanto aquele benfeitor estava ali sendo reconhecido. Mas o fato é que as suas forças já estavam se esvaindo. E no término da conversa, disse ele: posso pedir uma coisa para a Benedita? Divaldo disse a ele: claro, ela está aqui, peça. Eu queria pedir ao menos mais algum tempo, porque este lar de crianças está recebendo um novo piso, e eu estou lá atendendo. Seria possível me dar este fôlego para concluir o lar dessas crianças? Dona Benedita, que estava do outro lado, disse a Divaldo: diga a ele, Divaldo, que nós concederemos esse tempo. Eu não, que sou muito pequena, mas os nossos protetores do mais alto. Mas que, no momento em que ele sentir uma dor no peito, será o momento do seu descanso, e que ele não tenha dúvida que ali estará retornando. E assim, mais 7 meses passaram. O câncer parecia ter sumido, as dores desapareceram, e aquele trabalhador seguiu no lar daquelas crianças, concluindo aquele piso que era do seu desejo. O piso foi concluído, e naquela tarde, ele então, ao olhar o piso perfeito, como ele desejava ali então concluir, e como realmente foi feito, ele sentiu um peso no peito, e se direcionou para a sua casa, despediu-se da esposa, deitou e retornou ao abraço de Benedita Fernandes, que lhe aguardava. A vida segue, a vida é linda e a vida é bela, e todos aqueles que sabem o que fazer com ela, não passam nenhuma dificuldade, estarão sempre compreendendo esta vida na sua real necessidade. E é exatamente assim que nós vamos percebendo em cada caminho, em cada espaço, em cada ambiente, o que temos todos nós para podermos receber as bênçãos. É apenas compreender com toda a clareza que estaremos sempre caminhando juntos de forma sempre protegida. Por quê? Porque todos estamos na mesma lei de Deus, uma lei que nos une, que nos entrelaça pela nossa disposição de esquecermos de nós e fazermos o bem que esteja ao nosso alcance. Mas com cada homem, perguntou Kardec pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou. Por mais pequeninos que sejam, nada para a sua bondade é destituído de valor. Compreendamos, o nosso Deus é Deus de vivos, não é de mortos. Deus não cuida de túmulos, mas cuida de espíritos desejosos a fazer deste mundo que nos confia um mundo de alegria, de bondade, de realizações, e cabe a cada um entender que tudo que se constrói neste plano se faz com as nossas mãos, e não de outra forma. Por isso somos todos convocados, enquanto temos fôlego neste mundo, a fazer o que esteja ao nosso alcance. E pode ser, como pudemos observar há pouco agora, o simples entregar de uma singela sobra. É nisso que nos cabe refletir e entender o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, nos diz o Espírito de verdade. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz geminarem as plantas e se levantarem as ondas. Este Deus maravilhoso nos permite despertar ditosos das nossas inquietações, dos nossos erros, e saber que por sua misericórdia, por mais que tenhamos sido saduceus empedernidos, hoje sabemos da sua misericórdia e temos a possibilidade de fazer esta história ser construída de um outro modo, vivendo com a nossa crença esclarecida de que a vida
não termina nessa simples descida, mas logo que aqui concluída, e se for assim bem realizada, voltamos com a consciência libertada e passamos a seguir como espíritos libertos, refertos e cada vez mais dispostos a contribuir. É por isso que o Espírito de verdade vai dizer: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas, dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. É Jesus que nos fala esta mensagem, é Ele que nos diz que as suas filhas profetizarão, que os mais velhos terão sonhos, teremos visões. Vivemos hoje um momento em que a mediunidade está espalhada, são de toda a ordem os fenômenos, não temos mais como negar, sabemos que existe esta realidade pela ciência, pela filosofia, e assim deixemos nós de estarmos perdidos na velha agonia. Temos hoje lupas, olhos de ver que se engrandecem a partir de uma realidade que já não podemos negar, nem que quiséssemos, e é nisso que podemos acentuar. Já não caminhamos pelos profetas, já não caminhamos pela circunstância em que os apóstolos são repetidos, mas as experiências são nossas. Somos nós que temos os relatos, somos nós que temos as percepções, somos nós que vivemos esta verdade do Espírito, da qual não podemos nos furtar. É assim que o Livro dos Espíritos nos deixa claro. Na questão 149, que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartar apenas momentaneamente. Claro que Jesus deixou muito lógico isso. Onde estava Abraão, Isaque e Jacó, se não voltaram ao plano espiritual e de lá continuavam na sua condição de vivos, tomados no reino divino, como aqueles que seguem nas lutas de suas necessidades e na sua continuidade. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde, uma voz vos fala reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Assim, percebamos a realidade esclarecedora a todos nós. Não é um Divaldo, não é um Francisco Cândido Xavier, não é um médium que esteja ao nosso lado, mais conhecido, mais próximo. A mediunidade se encontra por toda parte. Em todos os fenômenos espiritualistas, temos a manifestação dos nossos irmãos, tomados cada um deles nos seus propósitos, porque o próprio João diz em sua carta: não tomais direção oposta às manifestações dos espíritos, primeiro sabeis se eles são de Deus. É nessa condição de que a manifestação do plano espiritual se aproxima, se adianta, se faz companheira neste momento de tantos desafios, porque é época de transição. Então, saibamos ouvi-los, tomemos os olhos de ver, tomemos os ouvidos abertos, para bem compreendermos as mensagens, mas as mensagens sempre soarão em uma linha comum e esclarecedora. Ame o seu irmão, esquece de ti e segue levando sua cruz em frente, na possibilidade sempre de bem servir. Esta é a fala uníssona
convocando todos a compartilhar o bem, esquecer o sectarismo, as divisões, as oposições e darmos a nossa atenção àquilo que possa servir à nossa edificação. Vivemos um momento de perturbação significativa, mas este momento é necessário. Como dizia o Cristo, os escândalos são necessários, mas ai daqueles que proverem o escândalo. É assim que todos nós podemos entender que não devemos dar ouvido e publicidade e ampliação aos escândalos, devemos nos recolher nos pensamentos elevados, na nossa prece, na nossa oração, compreendendo que este Deus, que é dos vivos, nunca erra, e que as escolhas malsãs daqueles que seguem nas suas jornadas, um dia se colocarão novamente nas oportunidades que se reeditarão em possibilidade de renovação. Paulo, o apóstolo, diz com muita clareza: afaste-se das más palestras, assim não dê margem para as conversas que perturbam, elas induzem aos maus costumes. Acentua ele: os nossos irmãos, muitos deles ainda não conhecem Deus. E Paulo arremata esta fala, dizendo: falo isso para a vossa vergonha. O que ele quer dizer, o apóstolo dos gentios? Deixe de falar mal do seu irmão, deixe de se ocupar com aqueles que ainda não conhecem Deus, e toma o teu caminho, compreende a tua possibilidade de cooperação nesta obra divina. É nisso que devemos perceber. Somos espíritos eternos, tudo a aprender. Aquele que tropeça ao nosso lado não precisa de um dedo apontado, mas sim de uma mão que o ajude a levantar. Se este irmão tropeça à distância, por ele irradia a tua prece e oração, mas nunca jogue as farpas do teu julgamento apressado, pois ninguém aqui pode atirar a pedra, porque já há muito tempo a derrubou. Quando Jesus apregoou: o que estiver sem pecado atire, a praça se esvaziou. Alguém permaneceria hoje? Aquele que tiver esta ilusão, saiba que deve comunicar-se um pouco mais amplo na tua oração, e assim tentar desapossar-se da sua vaidade e do seu orgulho, porque se aqui está, somente os teus tropeços é que podem justificar. Então saibamos entender a nossa necessidade, e se não podemos contribuir, que possamos aquietar a nossa mente e coração e seguirmos mais resignados na nossa própria reforma interior. É assim que o Espiritismo nos traz esta bênção, e nas palavras generosas, iluminadas e inspiradoras de Cassimiro Cunha, vamos compreender que ele é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia. É onde bênção da bondade, é a flor da eterna alegria, é a árvore verde e farta. No caminho da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita, do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. Eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância, e que a paz daquele que nos trouxe a vida em abundância permaneça nos nossos corações, para que eles frutifiquem e floresçam, e possam então retribuir todo o amor que este divino mestre tem por nós, na seara da jornada, podendo nós estendermos a mão a tantos irmãos, e mesmo que sejam as sobras, saibamos entregá-las de coração.
Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos.